Ei, gente, eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista. Sou idealizadora da Cura e a Lua, que é esse canal aqui no YouTube e também uma página no Instagram. E eu costumo vir aqui fazer tiragens de tarô coletivas, usando baralho cigano também, alguns oráculos, falando geralmente sobre o momento atual, né, aí da sua vida. Então, o objetivo é trazer um recado através desse mistério que é o tarô, dessa conexão com algo maior, com a espiritualidade, com o baralho cigano também, para auxiliar de alguma forma aí você a ter maiores percepções sobre o seu momento, a ajudar e auxiliar aí no seu autoconhecimento, né? E trazer esse contato com esse mistério mesmo, que é muito bonito. Bom, e hoje eu trouxe o tema momento atual. É um momento importante também de eclipse, né? Hoje é dia 6 de setembro, o eclipse lunar total vai ser amanhã, dia 7 de setembro. Mas esse vídeo também pode ser visto a qualquer momento, tá? Então, um momento importante e eu vou trazer aí algum recado, alguma orientação do seu momento atual, algum esclarecimento aí que você esteja precisando, tá bom? Para isso, eu trouxe 3 opções e sugiro que você se conecte com a sua intuição, escolha uma dessas 3, a que mais chamar atenção, a que mais ressoar e ouça aí o recado que tem para ser trazido, tá bom? Bom, a primeira opção é o quartzo rosa. A segunda opção é a pedra amazonita. E a terceira opção é a pedra ônix preta. Essa aqui, tá bom? Eu vou utilizar o Gold Foil Tarot, que é um tarot que eu utilizo quando eu vou falar de astrologia, quando eu vou fazer meus trabalhos com astrologia também. Então, é esse tarot aqui. Maravilhoso, exuberante. E baralho cigano, Lenormand clássico. E orientação ou conselho, eu trouxe o tarô dos anjos, que é esse aqui que também traz uma explicação aqui na legenda dele e ele vai trazer um recado para a gente a mais no final de cada tiragem, tá bem? Eu sempre deixo na descrição do vídeo o nome dos decks que eu utilizo, tarôs, oráculos, baralhos, e deixo também a minutagem, que é um recurso onde você vai na descrição do vídeo, e aí vamos supor que você escolheu a opção de número 2, e aí tá lá a minutagem, que é um minuto certinho, você clica e vai direto para a opção que você escolheu, bem? Sem mais delongas, vamos lá. Para quem escolheu, então, a opção de número 1, que é o quartzo rosa. Esse aqui. Vamos ver o que vem aqui para o seu momento atual. Vou tirar as cartinhas. O enforcado, mas ele está invertido. O 4 de espadas. A torre também invertida. Interessante. Como complemento do enforcado, nós temos aqui 8 de espadas. Do 4 de espadas, nós temos cavaleiro de ouros. E dessa torre aqui invertida, nós temos 3 de ouros também invertido. Muito bem. Eu vou começar falando sobre cada uma dessas cartas e vou tirar o baralho cigano como complemento à medida que a gente for fazendo a leitura aqui, ok? Bom, a princípio a gente tem aqui essa energia da carta do enforcado, né? Ela está invertida. Então quer dizer que você está saindo aí de algum período
até de uma forma mais lenta, mas existe essa saída de um período de desgaste, de um período de você talvez se sentindo aprisionado, aprisionada em alguma circunstância, em alguma situação. E quando ele vira, né, a gente começa a entender que é o início de uma saída, né? As coisas parecem um pouco menos lenta, né, um pouco menos parada. Então é você começando a enxergar aí algumas saídas, algumas soluções, algum processo de deixar para trás muita muito sufocamento. Eu tenho muita essa sensação assim de quando a gente se sente numa situação meio sem perspectiva e aquilo vai te desgastando. Aqui é como se estivesse começando a se dissolver, né? E você vendo, enxergando possibilidades e saindo disso. Também vejo uma saída de um período em que você pode ter se sentido muito aprisionado mentalmente, assim, meio que sem, meio que se achando sem saída, não encontrando soluções mentais ou achando que estava muito difícil fazer escolhas, sair mesmo de uma maneira positiva de alguma situação, de alguma circunstância. Estou sendo até um pouco redundante, mas é exatamente esse recado, né? Você começando a sair aí de um período que estava te desenergizando, te aprisionando, sabe? Muita essa sensação. E vou pegar aqui uma cartinha do baralho cigano para complementar. Olha só, e isso, com essa carta da serpente, né? Que também é uma carta que fala de um processo lento, a gente pode pensar que isso foi importante para você curar algo dentro de si, curar algo diante de uma situação, né? Um processo aí de troca de pele, um processo aí de renovação, assim, de você precisando mudar mesmo algumas coisas. Então, é muita essa energia de realmente de uma dificuldade, mas que ela está começando a ser liberada e dissipada, tá bem? Ao mesmo tempo, a gente tem uma energia de 4 de espadas com cavaleiro de ouros. Ainda é uma energia que te pede paciência, é, porque ainda é uma energia mais parada, uma energia mais de você descansar, de você tirar um tempo para refletir, para meditar. Aqui pode ser que você seja uma pessoa muito dedicada ao trabalho, né? E que nutre diariamente os seus recursos, a sua busca por crescimento material, né? Crescimento profissional, ou se você no dia a dia tem um trabalho doméstico mesmo em casa, de cuidado com o outro, de cuidado com casa, de cuidado, sabe, com suas tarefas diárias, aqui ainda pede um período de descanso. Esse é um cavaleiro constante, mas ele também é lento. Então, a gente vê aí esse momento como mais parado, mas eu vejo também que isso é uma maneira positiva de você recuperar suas energias, de você descansar mesmo, sabe? Vou pegar uma cartinha do baralho cigano aqui para complementar, e veio o urso, né? É, aqui o urso me passa uma sensação de você, às vezes, ter assumido uma, um lugar de muita proteção, de muita força, de muito pegar muitas tarefas, assim, sabe? De assumir muitas tarefas, de acabar até se sobrecarregando nesse lugar, né? Então, tem um peso aí que precisa ser revisto, precisa ser considerado. Por isso esse momento de descanso, sabe? Por isso essa pausa
Aqui é um pedido para você rever mesmo seu ritmo, tá bem? E aí a gente tem aqui a carta da Torre Invertida. Essa carta ela fala de um período de reestruturação, ou seja, algo aconteceu já que te surpreendeu, que te chamou atenção, que veio com uma quebra de algum padrão e agora você está tendo a oportunidade de se reestruturar. Provavelmente essa quebra tem a ver com esse lugar de sobrecarga, de fazer muita coisa, de se doar demais, de fazer demais pelo outro também, ou de se desgastar. Às vezes é uma situação realmente desgastante. E aqui você tem a oportunidade de se reestruturar, criar uma nova forma de viver, de agir, de se relacionar, aonde você possa aqui ter mais um embasamento, uma raiz, uma base mais sólida, mais segura, sabe? E veio com 3 de ouros invertido. Aqui me diz muito de você nessa reestruturação, aprendendo, reaprendendo ou cedendo ao trabalho em grupo, ao trabalho, a divisão de tarefas com outras pessoas. Então, essa reestruturação ela pede e ela é um chamado para você considerar trabalhar é, com o outro, com o auxílio do outro, trocando com o outro, seja lá quem for aí que estiver perto de você, que tiver a ver com a situação, com o, o momento. E aí pode ser trabalho, né, vida pessoal, que possa te auxiliar e essa troca possa acontecer, tá bem? Vamos pegar aqui uma cartinha do baralho cigano para complementar. Olha só, veio a carta da foice. Então aqui é como se você precisasse cortar velhos hábitos, né? Algumas perspectivas antigas de resistência também a esse trabalho em equipe e de repente romper aí com o que não te traz contribuição positiva, sabe? Com o que não faz por onde, assim, ter aí o seu valor, o seu merecimento. Então, a gente pensa aqui numa reestruturação. Eu vejo muito com esse momento. Você pode e tem tempo para parar, para pausar, para respirar, para refletir e começar a fazer aí as mudanças necessárias, tá? O momento é esse, então o caminho também está aberto para isso, ok? Vou pegar uma carta do tarô dos anjos como orientação ou conselho para você. Vamos ver o que o tarô traz. Saiu uma cartinha. Saiu a carta dos amantes, né? Ou dos enamorados. Arcanjo Rafael. Relacionamentos íntimos. Tome cuidado com as suas decisões e boa saúde. Então, mais um alerta aqui. Não vamos falar assim alerta como nossa, mas assim uma abertura de perspectiva para você saber que você pode escolher por você, você pode escolher em prol da sua saúde mental, emocional, física. Isso é muito importante. A nossa vida é muito preciosa. Não tem como fazer pelo outro, fazer para o externo sem que a gente esteja bem, certo? Então, reflita aí sobre as suas decisões. Você tem capacidade, ser livre para decidir, para escolher. Talvez venha uma clareza também para te ajudar, né? Mais uma aqui, né? Então, algumas verdades aí aparecendo, ó, informação desafiadora, atrasos ou mudanças de planos, verdade contada sem delicadeza.
é importante se posicionar, falar mesmo, ok? Então é isso, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. E vamos para a opção de número 2, que é a pedra amazonita. Bem, vamos lá. Quem escolheu a amazonita, tirar as cartinhas. Seu momento atual. 7 de paus invertido. Rainha de copas. 3 de paus. Complementa para o 7 de paus. A imperatriz. Para a rainha de copas, o 6 de espadas. E para o 3 de paus, 4 de ouros. Muito bem. Bom, o que eu vejo aqui para esse momento atual, né? Eu vou começar a leitura e vou falar do baralho cigano, vou tirar uma cartinha aqui como complemento, tá? Para cada uma das colunas. O 7 de paus, ele vem invertido sob a imperatriz, né? Talvez você tenha precisado se defender, defender as suas ideias, se proteger de uma maneira muito firme, a ponto de se afastar mesmo das pessoas, né? Se afastar do outro, se sentir tão ameaçado, ameaçada, que você precisou, né, defender aí, se defender, colocar um limite, e às vezes até topar alguns confrontos, né? Parece que foi um momento de necessidade, mas eu vejo aqui que a gente tem, com essa configuração do 7 de paus invertido, ainda uma imperatriz. Ela veio na posição favorável dela. E ela vem aqui ressaltando ah, um arquétipo que a gente pode ter de muita abundância, capacidade de cuidar e de doar, abundância nesse sentido, de cuidar, de maternar, né? De trazer também beleza para o mundo, para o outro, para as relações, de trazer um cuidado especial para as relações, ou para si mesmo. Então aqui ela é uma mãezona, ela é muito criativa. Aqui a gente pode pensar em você podendo baixar um pouco a guarda, sabe? Essa imperatriz ela já consegue, de uma forma madura, entender que ela tem o poder de se cuidar, de se preservar, de se nutrir, para depois cuidar e nutrir desse outro. Que eu vejo uma imperatriz, um arquétipo, em que você já consegue não se defender, não precisar se defender mais tanto, porque você sabe o seu lugar, você sabe o seu valor, você tem aí muita segurança, parece, dos seus projetos, dos seus dons, da sua criatividade. Então, existia um momento de uma defesa necessária, de um confronto, mas só de existir essa imperatriz já mostra a que veio, já mostra o seu potencial e já sabe como compartilhar e com quem compartilhar, ok? Eu sinto que é aí um movimento de não ser tão necessário essa defesa, né? Vamos ver aqui. Olha só, veio a carta da cegonha, falando também de você assumir esse lugar de liderança, né, de si, dos seus projetos, da sua vida, gestando aí de repente projetos que
já podem ser mostrados, já podem ser desbloqueados aí para vir ao mundo, sabe? Tanto essa característica de cuidado quanto a criatividade num sentido maior, né? E aqui a gente tem também, na sua energia, Rainha de Copas com 6 de espadas, falando aí de você desenvolvendo e compreendendo cada vez mais esse lado seu sensível, acolhedor, amoroso, né? Um emocional mais maduro agora, né? Com uma consciência, uma mente mais tranquila. Aqui eu vejo uma liberdade de você saber que você pode ir e vir, ir para águas mais calmas sempre que estiver perturbada a água, sempre que o mar estiver agitado, você pode e você sabe para onde ir, né? Então aqui a gente vê um equilíbrio muito bonito, muito legal do seu emocional e do seu racional, da sua mente e uma busca constante para que esse equilíbrio continue, justamente para você viver a potência da Rainha de Copas, que é extremamente sensitiva, amorosa, cuidadosa. Pode ser você e homem ou mulher, né? São arquétipos. E vamos ver aqui. Olha só, é você mesmo. Essa carta da cigana vem falando de uma referência feminina forte na sua vida. Se você for homem, provavelmente é uma influência e uma presença de uma entidade feminina, pode ser também de uma mulher da sua vida, muito cuidadora, que preza e zela demais para você, por você, para você ter uma paz, uma tranquilidade mental, se sentir amado, amada. E aqui, para as mulheres, é você sendo realmente essa figura de cuidado extremo com o outro, deixando as suas emoções fluírem livremente. Isso é muito positivo, isso é muito uma característica de pessoas que têm dons de cura, de acolhimento, sabe? Muito positivo. E a gente tem aqui também o 3 de paus com 4 de ouros, falando de uma energia aí do seu momento atual, de você se voltando para o seu futuro mesmo, para suas ambições, para suas conquistas, para onde você quer chegar. É como se nesse momento você conseguisse olhar lá na frente e traçar planos e com uma energia, um impulso de continuar, de seguir adiante, né, com recursos já para poder seguir nessa estrada. E com 4 de ouros aqui eu vejo uma segurança financeira, uma sensação de estabilidade, que é justamente o que já te faz olhar para frente, certo? Então, assim, pode ser que isso tenha a ver com uma carreira associada ao cuidado com o outro, né? Ou a gente pode falar aqui também de gravidez, é importante, não tem como eu falar, a gente já saiu aqui com a Imperatriz e a Cegonha. Então, se você está planejando aumentar aí a família, né, talvez você esteja olhando para isso, né, para esse futuro, né, esteja pensando mais e melhor sobre isso também por causa da segurança e estabilidade do 4 de ouros. Vou tirar uma cartinha aqui. Olha só que interessante. Saiu aqui a carta da foice e aqui ela me vem muito como, ao invés de corte, colheita. Você pronto ou pronta para seguir adiante e plantar e colher tudo o que você merece. Assim. E aí a sensação que eu tenho é que você já tem esse recurso, a foice como um instrumento que você leva aí simbolicamente para plantar e colher e cortar aí o que pode vir a te atrapalhar. Certo? Vamos pegar o tarô dos anjos para uma orientação ou conselho final.
2 de fogo, voltar ao que era, novas parcerias ou contratos, continue avançando. É essa energia também aqui do 3 de paus e do 2 de paus, falando sobre esse impulso em seguir adiante, né? E olha só, peguei também aqui o 3 de terra que saiu, falando poder criativo, reconhecimento pelo trabalho de alta qualidade, seja um jogador de equipe. Então, para as pessoas que estão aí também com novos projetos, reconhecendo os seus dons e trabalhando a favor disso, né? Seguindo adiante aí, tá muito positivo, tá? É um meio do caminho de muito movimento, de autoconhecimento e você assumindo aí a sua parte mais sensível, né, mais equilibrada entre emocional e mental, ou você recebendo aí um apoio esporte de uma energia feminina, de uma mulher, que vai te ajudar muito nesse caminho também, tá bom? E vamos para a terceira opção, que é ônix preta. Eu amo essa pedra. Vamos lá. O que vem aqui para o seu momento atual? Peço desculpas pelo cachorro latino, mas vamos lá. É a Ninica, minha cachorra. Pagem de paus invertido. 8 de ouros. O julgamento. Vou pegar um complemento, tá? Complemento para pagem de paus, nós temos 8 de copas. Para o 8 de ouros, nós temos 7 de ouros invertido. E para o julgamento, 4 de espadas. Bem. Bom, o que eu vejo aqui desse momento atual aí para você? Para vocês. O pajem de paus invertido fala de um desânimo, sabe? Pode ser que você esteja meio desanimado aí, teve um impulso, uma energia, né, que veio para poder fazer acontecer, e aí de repente essa energia pode ter diminuído, né, esse fogo apagado um pouco, e provavelmente tem a ver com processos aí do seu emocional, sabe? A impressão que eu tenho é que você pode ter vivenciado alguma coisa que te empolgou muito, mas que não traz uma realização emocional que você buscava ou esperava. E você realmente quer viver alguma coisa mais profunda, mais madura, mais desenvolvida, né? Então, eu vejo aqui uma empolgação. Talvez você tenha notado que ela está indo embora porque você precisa seguir aí, deixar alguma coisa para trás que ia ser só realmente uma empolgação, sabe? Então, é uma busca por mais energia, por mais empolgação, né? Mas algo você já deve ter percebido que não ia valer a pena seguir, né? O 8 de copas é uma carta que fala de você abrindo mão, né? Um emocional que sai até um pouco abalado, né? Assim, ferido, sentido, mas que vai em busca de algo mais maduro, melhor, né? Então, aqui eu vejo com a carta do buquê, você realmente indo em busca de alguma coisa mais, veio bonita, né? Assim, alguma coisa mais leve, mais bonita e verdadeira. É isso que eu sinto aqui, tá? Pode ser de relacionamento afetivo, pode ser de projeto inicial,
alguma coisa aí que te empolgou, não te empolga mais, porque você quer ir em busca de algo verdadeiro, profundo, ok? E aí nós temos também uma energia de 8 de ouros, falando de muito trabalho, você querendo aprimorar cada vez mais. E esse desejo, essa necessidade de aprimoramento vindo a partir do momento que você analisa aí propostas que podem ter surgido ou a necessidade de crescer cada vez mais nessa parte material, financeira. Então, assim, houve aí uma reflexão, né, sobre o que você já plantou, o que você vem colhendo, e a partir daí você segue trabalhando mais, se aprimorando mais, né, para seguir adiante nessa realização aí financeira, material, de recursos, né? E muito em busca de uma tranquilidade, sabe, mental, uma clareza, uma fluidez melhor na vida, né? Um período também muito racional, de uma busca de tomada de decisão muito clara, muito objetiva, muito em prol de uma consciência tranquila, sabe, de uma paz. A Carta dos Lírios me trouxe aqui muito essa vibe, né? E a gente tem aqui Rei e Rainha de Espadas também, falando de você bem objetivo também, bem consciente do que você quer. Temos também Carta do Julgamento. Essa carta é uma carta muito forte, muito potente, falando aí de você se aproximando de um momento de muita consciência, um momento de você ter uma percepção para além das coisas e recebendo aí um chamado para manifestar uma nova etapa na sua vida. Para essa nova etapa chegar, a gente tem aqui o 4 de espadas falando de um período aí de pausa, de descanso, de meditar, de refletir. Essa carta, ela fala aqui do guerreiro que para descansar, né? A espada está aqui. Então houve uma luta, né? Ele sai e em algum momento ele se recolhe para poder recuperar as energias, para poder se centrar, se organizar e seguir adiante. Tem uma grande mudança se aproximando, tem algo que vem retornar aí para você e esse retorno não quer dizer que é algo idêntico ao que passou, mas é uma continuidade. Eu sinto que tem elementos do passado que vão retornar aí renovados, mas para uma nova etapa na sua vida. Então, essa pausa, essa necessidade de meditar, de descansar, de refletir, ela antecede aí uma virada muito importante na sua vida, muito assim impactante mesmo. A gente tem a carta da casa. Então, é uma reestruturação interna muito forte para que você possa, de repente, frequentar até um lugar novo, frequentar um novo espaço, levar a si para esse novo espaço, seja simbólico, seja físico mesmo, seja interno. Então, tem uma mudança aí, aqui a gente tem um rei de copas também nessa carta da casa. Não sei por que me veio de falar também dos elementos do tarô aqui que vem presentes no baralho cigano. Então a gente tem aqui uma energia muito mental e um processo de abertura também, uma energia emocional, de maturidade emocional e também de
cura, de cuidado com esse emocional. Vamos ver aqui uma orientação ou conselho com o tarô dos anjos. Vieram 2 já. Olha só. O As de Água. Apaixonar-se ou ressurgimento de uma relação. Gente, olha só. Tarô. A gente tem aqui o julgamento, que eu falei de um retorno. 4 de espadas e a casa. O As de Água veio falando. Apaixonar-se ou ressurgimento de uma relação. Não precisamos nos ater exatamente a isso. Mas o As é um novo início emocional, crescimento espiritual e intuição aprimorada, uma nova casa. Então, assim, veio também o 3 de ar, falando, grande tristeza, reserve um tempo para se recuperar, necessidade de perdoar a si mesmo aos outros. Essa carta me veio muito nessa referência também aqui do 8 de copas, com pajem de paus, de um desânimo que veio a partir da necessidade de deixar para trás algo após uma decepção, uma desilusão, e aí você segue em busca de algo mais profundo. Então tem uma energia aqui de deixar para trás uma tristeza, uma decepção, né? Talvez esse julgamento trazendo aqui uma necessidade de rever aí algum emocional que foi abalado, né? Que foi prejudicado. Então, esse reserve um tempo para se recuperar. A gente pode pensar nessas reflexões e nesse descanso do 4 de espadas e essa propriedade do perdão aqui, tendo a ver com o julgamento nessa fase muito importante que está chegando, que está acontecendo e chegando, para você renovar aí algum aspecto. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Eu desejo um bom eclipse para quem estiver assistindo nesse período. Para qualquer período que você estiver assistindo, desejo boas novas, boas perspectivas. Se você gostou, pode deixar o like, seguir o canal, compartilhar, para chegar em mais pessoas também essa tiragem. E é isso. Até mais. Beijo.